pessoal, sejam bem-vindos à Arca do Moretti, meu podcast semanal sobre cinema, literatura, histórias em quadrinhos e outros assuntos correlatos. Neste episódio nós vamos conversar sobre aquela que eu considero ser a maior série de ficção científica, fantasia e terror de todos os tempos, Além da Imaginação. É isso aí, pessoal. Sem mais enrolação, vamos dar início ao nosso episódio de hoje. Data estelar 2328.3. Todos concordam que uma das coisas mais interessantes hoje na televisão é a série de ficção científica, terror e fantasia chamada Black Mirror, produzida por um conhecido canal de streaming. Fãs e críticos concordam que se trata de uma das melhores coisas já feitas em todos os tempos. O que poucos sabem é que o produtor e roteirista da série, o inglês Charlie Brooker, se inspirou em um seriado muito mais antigo, criado lá entre 1950 e 1960, que fez história na televisão. Estou me referindo a Além da Imaginação, Twilight Zone no original. Além da Imaginação foi uma série diferente de tudo aquilo que havia sido feito antes. Era uma série de antologia, assim como Black Mirror. Era uma série de episódios fechados, cada um contando uma história diferente, não como uma série habitual, com personagens fixos, né, naturalmente, atores fixos. E ela tratava de temas bastante importantes e relevantes para o período em que foi feito. Entre eles racismo, antibelicismo, guerra nuclear, paz, os problemas da atualidade, né, adaptação ao mundo moderno e outras questões filosóficas e até metafísicas. Então, foi uma série bastante importante e icônica na época em que foi feita. Ela não tinha tantos recursos, uma série produzida com baixos recursos. Tá? Ela era bem mais precária em termos de produção do que outros seriados do mesmo período. Isso não impediu que Twilight Zone, né, se tornasse uma das mais premiadas séries de todos os tempos, né, com razão, como veremos aqui, né, e também uma das mais memoráveis e lembradas e referenciadas séries já produzidas. Né. Teses de mestrado e de doutorado foram escritas em torno dessa série. Bom, para a gente entender o que é exatamente a história dessa série, como ela surgiu, como ela foi possível existir, a gente tem que entender quem é a figura por trás dela, o seu criador. O nome dele era Rod Serling. Tá? Rod Serling, ele era natural ali da costa leste dos Estados Unidos, e ele, durante a Segunda Guerra Mundial, ele participou, né, da Segunda Guerra como paraquedista no Pacífico. Ali ele chegou a ser ferido, né, no joelho, ficou com um ferimento que durante toda a vida iria atormentá-lo. Tá? E depois que a guerra acabou, ele voltou para o seu país, né, e começou ali a trabalhar anonimamente, escrevendo roteiros para programas de rádio. Tá? Naquela região de Chicago, lá em cidadezinhas ali, na cidadezinha onde ele vivia, Cayuga, né, que depois se tornaria o nome da sua produtora, tá, de televisão, Cayuga Productions. E ele chegou a trabalhar bastante, né, em programas de rádio ali, escrevendo roteiros e tal, e tentando, né, insistentemente, a vender roteiros para emissoras de televisão da época, principalmente a CBS. Até que finalmente um roteiro dele foi aprovado e acabou sendo levado ao ar, o que o estimulou a continuar insistindo, até que o talento dele acabou sendo reconhecido. O Rod Serling, ele era judeu, então desde a infância ele já tinha sofrido na pele toda a carga de preconceito e racismo
mesmo no pós-guerra, né, depois de todos os horrores do Holocausto, ainda o antissemitismo era bastante intenso, bastante forte ali nos Estados Unidos, né? E o Rod Serling sempre se ressentiu disso. Então, o que ele acabou fazendo? Ele acabou transmitindo um pouco disso para os seus roteiros. Assim como também o fato de ele ter lutado na guerra deu a ele uma consciência antibelicista bem pronunciada, tá? E por extensão, né, um princípio antimilitarista bastante agudo. Rod Serling se tornou um pacifista convicto de ideias liberais, o que a gente chamaria hoje um democrata de esquerda liberal. Então, o Rod Serling ele acabou trazendo para a televisão, assim como outros roteiristas daquele mesmo período inicial da TV norte-americana, né, as ideias, os princípios que ele defendia. Tá? Ele via a televisão como um veículo para propagar essas ideias. Né? Hoje a gente facilmente, né, as gerações novas iriam dizer que ele era um lacrador. Tá? De certa forma, ele fazia, sim, uma propagação de ideias liberais, né, que hoje seriam consideradas de esquerda, mas, acima de tudo, ele não transformava os seus roteiros em panfletos. E essa é a diferença entre um lacrador e alguém que compartilha ideias louváveis, né, como antirracismo, paz, né, luta pela paz, antimilitarismo e questões desse tipo. Né? E seja como for, o Rod Serling foi trabalhando ali, ele se inseriu dentro de uma geração de roteiristas fabulosos, notáveis de televisão que estavam despontando naquele período. Temos que lembrar que estamos falando aí da década de 1950, quando o macartismo, eu já falei aqui em episódios anteriores, se vocês bem se recordam, quando eu expliquei sobre o período dos grandes estúdios de Hollywood e o impacto que o macartismo teve na decadência desse sistema de estúdios, né? Eu expliquei o que foi o macartismo, que foi um movimento de caça às bruxas comunistas empreendida pelo senador Joseph McCarthy, do Partido Republicano, e que acabou levando várias carreiras a serem destroçadas ou simplesmente a obrigar vários diretores e atores e roteiristas a viverem de forma no submundo, né, a viverem anonimamente ou terem que se exilar na Europa, né, fazendo filmes em outros países, como foi o caso do Joseph Losey e do Charlie Chaplin, que partiu também dos Estados Unidos e voltou para a Europa. E o macartismo tinha acabado, já estava nos seus estertores ali, quando Rod Serling e alguns de seus companheiros roteiristas começaram, então, a atuar na televisão norte-americana. E realizaram, e eles acabaram fazendo roteiros de programas fantásticos. Talvez o nome mais importante entre esses roteiristas foi o do Paddy Chayefsky. Paddy Chayefsky acabou ganhando vários Emmys e até alguns Oscars, entre eles o roteiro de um filme magnífico dos anos 70, que para mim é um dos maiores filmes sobre jornalismo já feitos, se não o maior, chamado Rede de Intrigas, dirigido pelo Sidney Lumet, tá? Estrelado por William Holden e a Faye Dunaway. E é um filme notável, um roteiro notável. E o Paddy Chayefsky, então, nos anos 50, estava lá despontando já como um dos grandes roteiristas, o cabeça dessa geração, chamado dos jovens roteiristas irados, né, dos quais o Rod Serling era um deles. Né? O Rod Serling, então, começa a se desenvolver ali como roteirista, com roteiros interessantes. Em 1955, ele faz o roteiro de um telefilme chamado Patterns, estrelado pelo Ed Begley e pela Elizabeth Montgomery, a futura Samantha do seriado A Feiticeira. Né? O roteiro, né, acabou ganhando o Emmy, no melhor roteiro daquele ano, e o Rod Serling então foi alçado à fama, finalmente, a tão merecida e aguardada fama, como um dos maiores roteiristas de sua geração. Patterns, em 56, ganharia uma versão cinematográfica, né, que no Brasil ficou com um nome bastante estranho, da História de um Egoísta, né, não muito apropriado para o filme. O filme foi estrelado pelo Van Heflin, né, e tinha também Everett Sloane, um dos atores prediletos do Orson Welles, né, no elenco. E depois disso, então, ele vai fazendo outros roteiros, entre eles também um roteiro que ganhou o Emmy, que também mais tarde seria transformado em filme, que é O Requiem para um Lutador, estrelado pelo Jack Palance, a história da decadência de um lutador, né, de um lutador que é obrigado a se vender para a máquina comercial, publicitária ali, que ronda a indústria da luta, né, do boxe. Né. É um filme bastante amargo, diferente de todos os filmes de luta que já tinham sido feitos até então.
Depois esse filme vai ser transformado, esse roteiro vai ser também adaptado para o cinema, agora estreado pelo Anthony Quinn, uma atuação magnífica, isso no início dos anos 60. Tá? Então, Requiem, o Lutador é outro filme que também traz a marca do Rod Serling, que é aquela crítica, né, ao sistema econômico, à desumanização moderna, né, das pessoas diante de uma máquina implacável que moe, que destrói carreiras, destrói vidas, e as reduz a pó. Né? Então essa era a tônica, né, um dos pontos fortes que o Rod Serling trabalhava em seus roteiros. Né? E ele fez vários outros roteiros nessa mesma linha, combativa, né, bastante engajada, né, criticando ali as condições, né, do mundo moderno, do capitalismo americano principalmente, né, em todas as suas facetas. Né. Agora, ele teve que lidar com uma coisa bastante inconveniente, que foi as implicâncias que acabaram se convertendo em censuras veladas, né, dos anunciantes, em primeiro lugar, e dos próprios executivos das emissoras e dos estúdios produtores. Para vocês entenderem o contexto da época, dos programas de televisão da época, eles eram bancados por um só anunciante, a maioria deles. Então você tinha o Ford Hour, sei lá, a Westinghouse, que era a companhia de geladeiras e máquinas de lavar, a Lux, que era do sabonete. Então, cada companhia anunciante bancava um programa integralmente. Teve um outro roteiro sobre um sujeito que no final da história se suicidava. E aí o anunciante protestou, dizendo que não, que tinha que ser mudado esse final, e o final acabou sendo mudado, porque o anunciante era uma companhia de seguros de vida. Fazer um filme em que o cara se mata não caía muito bem para uma companhia de seguros de vida. Então, por essas e outras razões, o Rod Serling foi se irritando. E acho que o auge disso, né, o pomo da discórdia, foi quando ele fez um roteiro baseado em um fato verídico, né, de um garoto negro que acabou sendo preso, acusado de um crime. Ali tinha ocorrido alguns anos antes, né, ali numa cidadezinha norte-americana, né, e esse garoto negro acabou sendo linchado pela população, acusado de um crime que ele não tinha cometido. E ele resolveu fazer um roteiro em torno disso. Obviamente que a companhia anunciante, o nome do programa é Steel Hour Company, de uma companhia de aços, de metalúrgica, siderúrgica de aço, de exploração de minério de aço e ferro. Ela já não gostou e se intrometeu pedindo, e os executivos também não gostaram, os executivos da emissora também não gostaram, porque o racismo era um tema que estava distante das emissoras de televisão. Na época, a televisão era vista apenas como um canal de entretenimento. O padrão era o I Love Lucy, tá? Interpretado e produzido pela Lucille Ball. Então eram sitcoms cômicos e inofensivos, né? Ninguém queria nada muito sério nem muito profundo na televisão. E o anunciante implicou com isso e exigiu que a história fosse modificada. E aí, no lugar de um garoto negro, o Rod Serling teve que recriar a história com um judeu. Mas também não agradou. E esse roteiro acabou não sendo feito, e ele teve que refazer o roteiro situando a história no faroeste norte-americano, no final do século XIX. E aí, no lugar do garoto negro ou do rapaz judeu, entrou um velho mexicano que acaba sendo vítima do preconceito de uma cidade e a coisa termina em linchamento. Acabou sendo produzido, mas com várias modificações. Essa história é chamada de Uma Cidade Reduzida ao Pó, era o nome desse roteiro, né? A City Turned to Dust. E o Rod Serling depois comentaria que o roteiro dele é que acabou sendo reduzido a pó. Né? Enfim, descontente com esse estado de coisas, mas ainda ansioso por continuar trabalhando na televisão, o Rod Serling, então, começou a pensar numa forma de driblar essas censuras, essas interferências constantes de anunciantes e executivos da televisão. E a maneira que ele bolou foi o seguinte: eu vou fazer histórias que sejam parábolas, que sejam apenas metáforas de situações reais, mas que sejam disfarçadas por uma história mais fantástica, uma história mais extravagante, né, no reino mais da ficção científica, da fantasia ou do terror, e que vai passar despercebido por esses idiotas, executivos e anunciantes aí de grandes empresas. E ele vai poder então falar o que ele bem entendia, de uma forma enviesada, não direta, usando aí metáforas e parábolas para se fazer entender.
E aí já estava nascendo o embrião do que viria a ser o Além da Imaginação, tá? O futuro grande seriado que ele produziria e escreveria. Tá? Series coming up called The Twilight Zone. You are writing as well as acting executive producer on this one. Is pre-censorship, though, involved? Are you simply writing easy? Well, these are very adult, I think high quality, half-hour, extremely polished films. But because they deal in the areas of fantasy and imagination and science fiction and all of those things, there's no opportunity to cop a plea or chop an axe or anything. Então, o Rod Serling resolve vender a ideia para uma das emissoras de televisão americana e ele, então, é convidado a escrever vamos dizer assim, um episódio teste. E ele produz um episódio de uns 45 minutos, um roteiro de um episódio de 45 minutos, chamado The Time Element, o elemento tempo. Tá? Que basicamente era uma história que depois se tornaria muito comum no seriado que ele viria a produzir, que era uma história de viagem no tempo. Um sujeito sonha que ele volta no tempo, horas antes do ataque a Pearl Harbor, lá no Havaí, e tenta impedir, sabendo o que vai acontecer, ele tenta impedir a todo custo que aquilo aconteça, né? Sem sucesso no final das contas. Enfim, a história, o filme foi produzido, e fez um relativo sucesso, sim, mas a crítica saudou o filme, né, como um telefilme, né? Na época era algo bastante incomum, né? Tratar de um tema como esse, né? E fala um pouco da inevitabilidade do destino, e coisas assim, assuntos mais filosóficos. Mas os produtores acharam o filme muito cabeça, né? Um telefilme muito cabeça, muito pesado, um tema muito pesado, e pediram para ele, então, realizar um novo piloto. Estamos falando aí de 1958 para 59. E ele, então, fez um novo piloto de meia hora para o seu seriado, que se chamava, o título, eu vou dar aqui o título de alguns episódios, né, que passaram a ser feitos em inglês, porque em português eles acabaram tendo vários nomes diferentes, né? Where is Everybody? Tá? Onde está todo mundo? Que é uma história de um piloto que está treinando para ser astronauta e se encontra sozinho numa cidadezinha totalmente deserta, onde tudo está funcionando, mas não tem ninguém na cidade, completamente deserta, e é um episódio bastante apavorante, bastante sinistro, tá? Bem ao estilo do que seria depois Além da Imaginação. O próprio Rod Serling aparece, eu vou falar um pouco disso aqui agora, ele aparece ali como host, como apresentador, né, desse episódio, e acabou sendo então esse episódio aprovado para ser o episódio piloto da série, e a produção da série então foi dado o sinal verde para que ela acontecesse. Tá? Então aí começa a história do Além da Imaginação, que vai ao ar a partir de 1959. Tá? Bom, o nome Além da Imaginação, né, o Rod Serling provavelmente tinha ouvido ali o Twilight Zone em inglês, né, que é a zona do crepúsculo, se formos fazer uma tradução bastante literal, né, era um termo que era usado pela aeronáutica, e provavelmente o Rod Serling ouviu esse termo quando ele era paraquedista na Segunda Guerra. Tá? Aliás, vários episódios de Além da Imaginação vão ter histórias que se passam na Segunda Guerra no Pacífico, que é onde ele serviu. Então vai ter muitos episódios ali que são reminiscências dele na época da guerra. Tá? O Rod Serling, a princípio, a ideia é que houvesse um apresentador, um formal ali, alguém falando ali, apresentando cada episódio. Isso era uma prática muito comum nos episódios daquela época, nas séries de antologia daquela época. Só para vocês entenderem, já havia tido, antes de Além da Imaginação, outros seriados de ficção científica, fantasia e terror do mesmo jeito. Não foi o primeiro seriado desse tipo. Tinha tido a Science Fiction Theater, né? E também tinha um outro seriado chamado One Step Beyond. One Step Beyond era muito interessante, mas ele basicamente era a dramatização de acontecimentos fantásticos reais, sobrenaturais, envolvendo OVNIs, coisas assim inexplicáveis que eram dramatizadas para serem episódios de uma série de antologia. Tá? Essas séries não tinham feito muito sucesso, não tinham durado muito tempo, mas seguiam o mesmo padrão. Episódios fechados, de mais ou menos meia hora, né? E apresentadas por um host, por um apresentador. E a Além da Imaginação seguiria essa mesma linha, esse mesmo padrão. A diferença é que a Além da Imaginação tocaria em assuntos que iam além da fantasia. Na verdade, a intenção do Serling, desde o começo, era usar apenas a ficção científica, a fantasia e o terror como pretexto para poder falar dos assuntos que ele queria, como eu já disse, né?
aqueles assuntos que mais o motivavam, né, a escrever. Tá? E a escolha, então, o principal problema inicial foi decidir quem seria o apresentador. Vários nomes da época importantes, locutores de rádio com vozes possantes e características foram considerados, mas como eles tinham outras agendas ou eram muito caros, inviabilizou a contratação deles. Um deles foi o Orson Welles, que tinha uma voz possante, já tinha experiência de rádio, locutor, e teria dado um apresentador fabuloso para a série. Mas como o cachê dele era muito alto, foi descartado. E aí, como estava em cima da hora de começar a produzir a série, não tinha muito o que fazer, e como eu disse, além da imaginação, contava com recursos muito escassos, não dava para usar recursos de grande envergadura, o Rod Serling acabou ele mesmo se oferecendo para ser o apresentador. E aí foi que ele se tornou, os executivos a princípio não queriam, porque duvidavam que ele desse conta do recado, mas no final das contas ele se saiu muito bem. Time, perhaps 100 years from now, or sooner. Or perhaps it's already happened 2 million years ago. Ele aparece, na primeira temporada ele só aparece em cena ali, apresentando e com o seu indefectível, inseparável cigarro, nesse episódio piloto. Nos outros, apenas a voz dele. Na segunda temporada em diante, aí não. Aí ele vai aparecer mesmo, a figura dele vai se tornar uma figura popular. E aí nós temos a histórica série de Além da Imaginação entrando ao ar e provocando uma revolução na televisão como nenhum outro seriado antes dele, ou podemos dizer muito poucos depois dele, entre eles o Twin Peaks, entre eles Família Soprano e agora Black Mirror, que conseguiram causar. Né? Mas o Além da Imaginação foi uma influência decisiva nas carreiras de muitos diretores, muitos atores, muitos roteiristas. Né? A gente tem nomes fabulosos ali envolvidos na produção. Diretores que eram do cinema clássico, como Mitchell Leasing, né? E outros que estavam começando, como Buzz Kulick, e até o Richard Donner, né, começam a dirigir episódios ali, a sua carreira ali. Né? Então o Rod Serling abriu, a imaginação abriu espaço. Né? Atores veteranos, né, vão trabalhar na série. Imagina você, gente, uma série de televisão que teve entre seus atores, né, nomes como Lee Marvin, Agnes Moorehead, Burgess Meredith, Robert Montgomery, Elizabeth Montgomery, a filha do Robert Montgomery, né? Buster Keaton, fabuloso e genial cômico do cinema mudo, trabalhou num episódio de Além da Imaginação, fabuloso episódio, aliás, né? Um dos melhores. Kevin McCarthy. Havia há tantos nomes aqui que demoraria horas para citar todos eles. Né? Nomes do cinema. Everett Sloane, né? William Shatner, o futuro Capitão Kirk, do Jornada nas Estrelas, né? Robert Redford, ainda parecendo mocinho, ainda, antes de ser o astro do cinema que se tornaria. Né? Enfim, nós temos aí vários nomes de grandes atores que depois despontariam, né? E atores da velha guarda que ainda faziam filmes ali, que estavam ainda antes da aposentadoria aí aparecendo. Né? Assim como diretores e roteiristas. A trilha sonora de apresentação da série foi encomendada a Maurice Constant, e a trilha sonora é inegavelmente uma das mais marcantes de todos os tempos. Né? É fácil de ouvir aqui no YouTube. Passou a ser a marca registrada de Além da Imaginação, e sempre que alguém fala alguma coisa estranha, esquisita, fora da realidade, a música veio à cabeça. Tá? E a trilha sonora foi encomendada a dois grandes nomes, dois dos maiores autores de trilhas sonoras da história do cinema e da televisão. O Bernard Herrmann, o famoso compositor, habitual colaborador do Alfred Hitchcock em filmes como Psicose, O Corpo que Cai, né? O Homem que Sabia Demais e tantos outros, né? E que, como eu expliquei nos meus podcasts anteriores, entrou no cinema pelas mãos do Orson Welles, fazendo a trilha sonora do Cidadão Kane. E o outro, o Jerry Goldsmith, que depois também se notabilizaria como um dos maiores autores de trilhas sonoras da história do cinema. Oscar pela trilha da Profecia. Fez trilhas memoráveis como a de Chinatown, Jornada nas Estrelas, o filme, entre tantas outras aí, inesquecíveis aí, que ele fez em sua carreira. Tá? Bom, então esse conjunto aí de talentos, né, vai se unir para criar uma série fabulosa, né, inesquecível. Né? O produtor é Bruce Holton, que passa a ajudar e a colaborar bastante, né, driblando a precariedade da série, dos recursos. Né? O que a série não tinha de recursos, ela esbanjava em criatividade e talento, isso é um fato. E é por isso que a série é lembrada até hoje.
Espero que vocês tenham gostado deste episódio de A Arca do Moretti. Não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal para saber das novidades. Na próxima semana estaremos de volta para continuar a nossa conversa sobre essa extraordinária série de televisão que foi Além da Imaginação e sobre o talento inigualável de seu criador, Rod Serling. Até a próxima semana, pessoal!